Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a gente vai falar sobre essa banca Serviur que faz concursos para. Eu só vi o estado do Ceará, certo? São concursos para prefeituras do estado do Ceará. Legal. E como nós temos muitos alunos cearenses, muitos me solicitaram que eu olhasse essa banca. Essa banca faz umas provas até interessantes e apresenta umas questões diferentes. É, Às vezes eles cometem uma ou outra bobeira, eu vou mostrar isso para vocês em algumas questões, mas, enfim. Uma coisa que eu vi de diferente, que há muito tempo eu não vi em concurso público, quem cobrava isso muito é o NCE. Quem cobrava isso aqui, ó, plural metafônico, na parte de fonologia. O que é isso? É geralmente relacionado à letra O, às vezes também em relação à letra E. Tá, mas é muito raro, mas é letra O mesmo. Nem lembro exemplo com a letra E. Mas, por exemplo, ovo. O som do primeiro esse O aqui, é um som fechado, O. Quando você passa para o plural, ovos, embora não tenha acento, esse O aqui tem um som aberto. Isso é um plural metafônico, com uma alteração fonética, tá? Então, isso é uma coisa que há muito tempo eu iniciei a cobrava isso. Forno. Qual é o plural? Fornos, tá? Então você via que sofria a alteração metafônica, certo? E assim vai. Tijolo, tijolos. Legal? Agora, bolo já não são bolos. Comprei dois bolos? Não, comprei dois bolos. Então não sofre essa alteração metafônica, essa alteração do campo fonético. Então, isso aí eu vi cair, eu trouxe uma questão para a gente olhar sobre isso. Eles pedem questões de colocação pronominal, identificação da classe gramatical quando ele coloca um pronome oblíquo, inclusive aqueles pronomes oblíquos, que, justamente, por exemplo, um verbo terminado em R, S ou Z, mais o A ou ISAS, né? Você tira o R, tira o S, tira o Z e acrescenta a letra L. Legal? Encontramos mais o, encontramos-lo. Aí eles perguntam, qual é a classe gramatical desse lo? Lo é encontramos mais o pronome oblíquo lo. Isso é um pronome oblíquo. É uma forma pronominal que sofre, né, o acréscimo da letra L, mas é um pronome oblíquo átono. É uma forma pronominal que foi alterada com acréscimo de letra. Eles perguntam qual é a classe gramatical, também a própria questão de colocação pronominal. Enfim, você encontra. Interpretação de textos. Muito simples, as questões são muito simples, não são questões com pegadinhas, né, nem nada disso. Não, tá? Vocês não sofrem em relação a isso. Flexão nominal, plural, plural de substantivos compostos e, sobretudo, que eu vi em provas, identificação de gêneros, se é substantivo ou masculino. Por exemplo, é o sentinela ou é a sentinela, certo? É a sentinela. E assim vai. Então, é o tribo ou a tribo, é a tribo. Então, eles gostam de questões de identificação de gênero, se o gênero é masculino ou feminino. Gente, muita questão de sintaxe e de identificação de classes gramaticais. Muita questão. São os dois assuntos que mais caem em provas. Tá? Qual é a função sintática de A, B ou C? Se é um agente da passiva. O trabalho foi feito por João. Por João, agente da passiva. Você tem uma estrutura de voz passiva analítica. João foi quem fez o trabalho. Então, ele praticou a ação na voz passiva, agente da passiva. Se é complemento nominal. Não é nem questões de complemento nominal ou adjunto nominal. É identificação de função sintática de uma forma geral. E também classificação de orações. Eles trabalham com aqueles esquemas bem antigos, que é sublinhar uma oração e mandar você classificar se é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, se é uma oração subordinada adverbial causal, se é uma oração subordinada adjetiva, se é uma oração coordenada, enfim. Identificação de classes gramaticais, como tem questão de identificação de classes gramaticais. Como eu falei, questão de identificação de pronome oblíquo tem bastante. Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome. Muita questão, assim, eu cheguei a ver em provas,
2 questões de classes gramaticais, 3 questões em 10, 3 em 10, 2 de funções sintáticas, 2 de sintaxe e 3 de classes gramaticais. Então, esses 2 assuntos aqui caem demais. São certamente os 2 assuntos que mais caem. Eles gostam também de questões de regência, de conjunções. Engraçado que assim, algumas provas deles são muito estranhas. Há questões, prova inteira não tem nenhuma questão de conjunção. Tem outras que tem 3 em 10. Então, é assim, é uma prova, são provas que são estranhas. Não tem assim uma lógica muito grande. Pontuação, eu vi várias provas, eu vi uma questão de pontuação, só uma eu vi 8 provas deles. Uma questão de pontuação, vi uma questão de estrutura e formação de palavras, vi uma questão de concordância em 8 provas, não é uma em cada prova, não, é uma em 8 provas. Quer dizer, depois de analisar, sei lá, 80, 100 questões, a uma questão. Então são assuntos que eles trabalham pouco, pouquíssimo. E o que eu vi de ortografia cair, o que eu vi de ortografia, foi regras de acentuação, foi a parte de acentuação. E só vi também em uma prova. Bom, enfim, o perfil é esse, cara, identificação de classes gramaticais e identificação de funções sintáticas, tá? E o trabalho de conjunções que também é fundamental, fundamental. Bom, vamos então para as questões. Olha a questão do plural metafônico. Olha só. Observe-se a flexão de número de palavras destacadas e em seguida marque a opção em que não exista a mesma metafonia. Tá? Então, olha lá. E também esqueci os ossos. Osso. Esse O aqui tem o som fechado. Certo? Som fechado. Já em ossos, esse O aqui tem o som aberto. É que não muda a ortografia, né? Quer dizer, lógico, só acrescenta a letra S. Som aberto. Beleza? Maravilha. Caroço, qual é o plural? Caroços. Então, alterou? Alterou. Corajoso, qual é o plural? Corajosos. Olha lá, corajoso, esse O aqui tem som fechado. Corajosos, som aberto. Caroços, som aberto. Povo, som fechado. Povos, som aberto. Amistoso, esse O aqui tem som fechado. Eles são muito amistosos, som aberto. Cachorro, som fechado. Cachorros, também som fechado. Então não sofre a metafonia. Não sofre a metafonia. É essa a resposta. Você não fala cachorros. Então, como o som é fechado, é esse aqui que não sofre. Tá? Então, que é justamente o que ele pede, em que não existe a mesma metafonia. A metafonia que existe em ossos. Osso, ossos. Beleza? Maravilha. Vamos então para a questão número 2, letra B de bola. Olha lá, excedê-las. O que é excedê-las? É exceder mais o pronome oblíquo as. Então nós temos aqui o pronome oblíquo. Nessa questão ele nem está pedindo a identificação. Isso aqui que eu falo, ó, ele pergunta para você qual é a classe gramatical desse las. Isso é um pronome oblíquo átono, certo? É um pronome oblíquo. É uma forma pronominal que foi acrescentada a letra L porque o verbo termina na letra R. Né? Quando o verbo termina em R de rato, S de saci, Z de zebra, mais o A ou as, tira a letra R e você acrescenta a letra L. Bom, vamos lá. Das opções, marque aquela que apresenta erro de colocação pronominal. Tudo me era, tudo é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Então, essa aqui nós temos uma próclise, quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Isso aqui tá legal. Ninguém havia lembrado-me. Aí não, gente. Nunca. Verbos no particípio nunca admitem enclisê. Ou seja, havia um verbo no particípio, hífen, pronome oblíquo, e isso é erro crasso, inadmissível. Você não precisa nem olhar mais nada. Letra C. Roseta, o não atrairia o pronome oblíquo? O não geralmente atrai pronome oblíquo sim, só que aqui nós temos uma locução verbal. E como nós temos uma locução verbal entre o verbo principal e o auxiliar, que é o deve,
tá? Entre o verbo principal e o não, nós temos o verbo auxiliar, que é o deve. Além disso, só o fato de o verbo estar no infinitivo, que é o caso de efetuar, o infinitivo sempre admite a ênclise, sempre, mesmo que haja um termo que atraia o pronome oblíquo. Então, o fato de o verbo estar no infinitivo e, além disso, o fato de ser uma locução verbal, em locuções verbais, o último verbo estando no infinitivo ou gerúndio, o pronome oblíquo pode vir depois, mesmo havendo um termo que atrai o pronome oblíquo, no caso não, é um advérbio e atrai o pronome oblíquo. A idade avançada não me deixou, não é um advérbio. Advérbio atrai pronome oblíquo. Então o me tem que estar proclítico, ou seja, tem que estar antes do verbo deixar, por conta disso. E está, perfeito. Tudo se acaba, é meia situação igual à letra A, tudo é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai obrigatoriamente pronome oblíquo, ou seja, eu tenho que trabalhar com a próclise e o pronome oblíquo antes do verbo, e está perfeito. Tá legal? Se eu não tivesse o tudo antes, aí eu teria que deslocar o se para depois, porque eu não posso iniciar a oração por pronome oblíquo. Mas não estou, eu tenho tudo antes. Letra C. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Olha só. O que ele está querendo? Identificação do gênero do substantivo. Você vê que aqui é da chamada psique. Ele já até deu a cola. Da é preposição de com artigo a, feminino. Chamada é um adjetivo feminino. Então, obviamente, psique é feminino. Legal? Dó, gente. Dó é o dó. Eu tenho o dó, não é a dó, não. Tem muita gente que fala uma dó, tá errado, é um dó. Tá? Dó é masculino. É o dó, é o saca-rolhas. Então, é o artigo o masculino. O saca-rolhas, alface não é o alface, não, gente. É a alface. A alface. É feminino, igual a psique. É essa a resposta. É o sósia e é o formicida. Então, todos eles são masculinos, exceto a alface, que é a alface. Gente, você compra uma alface, não um alface. As pessoas falam muito erradamente, gente. Como eu vejo, me dá um alface aí. Não, me dá uma alface aí. Beleza? Questão número 4 de regência, outro assunto que eles gostam bastante. Esqueceu-se, ele pede a opção com erro, olha lá. Esqueceu-se da esposa grávida. Quem se esquece de alguma coisa. Gente, é aquele caso, os verbos lembrar, esquecer, recordar. Quem recorda, recorda alguma coisa, ou quem se recorda de alguma coisa. Ou você usa pronome oblíquo e preposição, ou você usa pronome oblíquo mais preposição de. Quais pronomes oblíquos? Me, te, se, nos. Ou você usa esses pronomes oblíquos e usa a preposição, ou não usa nenhum dos dois. Como eu brinco com meus alunos, eu sempre digo que ou é calça de veludo, ou é bumbum de fora. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Tá legal? Aqui, olha lá, ele usou o pronome oblíquo, o que é dar? É preposição de com artigo a, e usou a preposição. Também estaria certo se tirasse os dois. Esqueceu a esposa grávida. Tirei o pronome oblíquo se, tirei a preposição de. O que eu não poderia usar é usar a preposição ou não usar o pronome oblíquo. Esqueceu da esposa grávida. Aí sim, configuraria o erro gramatical. Então, esqueceu da estaria errado. Esqueceu a, beleza. Esqueceu-se da, beleza. Então, a letra A está perfeita. Letra B. Não simpatizei com ninguém no aeroporto. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. É verbo transitivo indireto, regendo a preposição com. Perfeito. A cena a que assistir. Gente, é o verbo assistir, que está no sentido de ver, de presenciar. E nesse caso ele é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Daí que nós temos a preposição a antes do pronome relativo. Se fosse o verbo ver, seria a cena que vi. O fato de dois verbos serem sinônimos não obriga que eles tenham a mesma transitividade. O verbo ver é transitivo direto. O verbo assistir é transitivo indireto, regendo a preposição a.
Então, quem vê alguma coisa, mas quem assiste, assiste a alguma coisa. Presenciar também é transitivo direto. Então, se fosse a cena que presenciei, mas a cena a que assisti. O verbo assistir exige a presença da preposição a. Perfeito. Faltou-me completar minha explicação. Quem completa, completa alguma coisa. O verbo completar é transitivo direto, ou seja, não pede preposição e realmente a preposição não apareceu. Minha é pronome indefinido, minha é pronome possessivo e explicação é substantivo. Aspiro um lugar. Nós temos aqui o verbo aspirar, que está no sentido de desejar, de querer. E o verbo aspirar, que está no sentido de desejar, de querer, é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, o certo seria aspiro a um lugar em que se possa conversar. Quem aspira, aspira a alguma coisa. O verbo aspirar é transitivo indireto, regendo a preposição a. Tá legal? Mais uma vez, às vezes o fato de dois verbos serem sinônimos não significa que eles tenham a mesma transitividade. O verbo aspirar pede a preposição a. O desejar é transitivo direto. Tá? Se fosse o verbo desejar no lugar do aspirar, não haveria a preposição desejo um lugar. Mas com o verbo aspirar, você tem que ter a preposição a. Tá legal? A mesma coisa acontece com o verbo visar. O verbo visar pede também a preposição a. Viso a um lugar. Beleza, galera? Maravilha. Vamos lá? Olha lá. Classificação de orações, gente, daquele método, daquele modo antigo. O cara sublinha uma oração e manda você classificar. Olha lá. Tá? Ele parece com prova de vestibular da década de 70. O comissário de bordo anuncia isso. Quem anuncia, anuncia alguma coisa. Quando eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Eu agora preciso apenas identificar a função sintática da palavra isso. Quem anuncia, anuncia alguma coisa. Isso complementa a ideia do verbo anunciar sem preposição. Objeto direto. Se é objeto direto, a oração é objetiva direta. A resposta é a letra D de dado. É questão bem simples, mas o que me chama a atenção é o fato que eles mandam vocês classificarem uma oração daquele método mais antigo do mundo, né? Sublinhar uma oração, manda você classificar. Poderia cobrar de uma outra maneira, completamente diferente, né? A segunda oração funciona como objeto direto da primeira, que são meios mais modernos de cobrar o assunto. Aí você vê, essa questão é de assessor jurídico. Repara só, na mesma prova ele pergunta a função sintática de um termo. Olha lá como é que eles trabalham de forma muito tradicional, muito conservadora. E duas questões de sintaxe numa mesma prova, né? A classificação da oração e a identificação da função sintática. Eles privilegiam muito essa parte de identificação de classes gramaticais e funções sintáticas. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Se eu quisesse ter pego mais umas 6 questões de identificação de classes gramaticais e funções sintáticas nessas 8 provas, pegaria fácil, fácil. A menina grita alucinada. Alucinada qualifica a menina. Concorda comigo? Não é a menina que está alucinada? Sim. Então a menina está alucinada e ela grita. Alucinada qualifica, então. É um qualificador desse termo, a menina. Vem cá, se eu passar o termo a menina para o plural, fica as meninas gritam. Certo? Ótimo. Se eu passei para o plural e o verbo acompanhou, é porque esse termo aqui exerce a função de sujeito. Isso aqui é sujeito. Então a menina é sujeito. E alucinada qualifica a menina. E também repare que se eu passar para o plural, o alucinada tem que ir para o plural. Até porque ele é um qualificador de menina. As meninas gritam alucinadas. Então esse termo aqui, alucinada, ele é um qualificador, certo? Dá uma ideia de estado, de qualidade para o termo menina. E menina é sujeito. Se ele é um qualificador de um termo que exerce a função de sujeito, ele é um qualificador do sujeito, ele é o quê? Ele é um predicativo do sujeito. Ele é um predicativo do sujeito. Olha lá, como eu falei, identificação de classe gramatical.
Não há como endireitá-lo. O que é endireitá-lo, gente? É endireitar mais o pronome oblíquo o. É porque o verbo termina em R. Quando os verbos terminam em R, S ou Z mais o, A ou as, o que acontece? Cai o R e a gente acrescenta a letra L. Inclusive, essa palavra, que seria oxítona terminada em R, e por isso não teria acento, passa a ser oxítona terminada em A, e aí passa a levar acento agudo, né? Só que aí ele pergunta o que é esse lo. O lo, na realidade, é o pronome oblíquo o, que teve o acréscimo da letra L. É um pronome oblíquo. Só que aí, gente, nós temos algumas alternativas que são maliciosas. Ele é um pronome oblíquo tônico. Não, não é. Ele é átono, ele é sem força. E além disso, está depois de verbo auxiliar. Não, quando eu tenho um verbo auxiliar, eu tenho que ter uma locução verbal. Eu não tenho locução verbal aqui. Não havia isso. Eu tenho uma oração em que o endireitar, o verbo endireitar, que é verbo, ele está sozinho. Então não forma locução verbal. Locução verbal seria: nós devemos endireitar o trabalho. Devemos endireitar. Aí eu teria uma locução verbal. E mesmo assim, na locução verbal, o auxiliar é sempre o primeiro. Endireitar não seria o verbo auxiliar, seria o verbo principal. Então aqui nós temos dois erros. Primeiro, que ele não é pronome oblíquo tônico, ele é pronome oblíquo átono. Depois, verbo auxiliar, não, sequer forma uma locução verbal. Sequer. Ele é um pronome enclítico, sim. Ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Endireitar é o verbo e o pronome oblíquo está vindo depois. Ele nem entra no mérito se é átono ou é tônico. Não entra nesse mérito. Tá? Ele é um pronome oblíquo átono que está enclítico. Ele suprimiu algumas informações. Suprimiu. Oblíquo e átono. Mas errado não está, porque ele é um pronome? É. É enclítico? É. Eu posso dizer que a nomenclatura está incompleta? Posso. Mas errada não está. E é esta a resposta. Beleza, galera? Maravilha. Agora, olha só, gente, essa questão aqui. Assim, que eu falo às vezes, que me preocupa nessas bancas menores, é que, pô, você vê que são questões interessantes. A questão anterior é interessante. A questão do plural metafônico, que eu não via há muito tempo, quem cobrava NCE, por exemplo, a FGV, que é uma banca que se oriunda, né, do NCE, não cobra isso. É engraçado, né? Você olha, a FGV, né, que são os mesmos professores praticamente, nunca vi cobrar plural metafônico, nunca vi. Embora seja o mesmo grupo de professores que lá atrás cobrava, lá no NCE. Agora, essa questão aqui, ela tem um erro técnico. Dá para você se virar mesmo assim. A questão não foi anulada, mas tem um erro técnico nela. Porque ele fala, o aposto destacado, gente, isso aqui não é um aposto. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um aposto. Isso aqui é uma oração. Isso aqui é uma oração que dá uma ideia de causa de explicação. Esse como aqui funciona como se fosse um porquê. Por que ele não suportava a beleza que ele mesmo engendrou? Porque ele não suportava isso, ele acaba caindo por terra, exausto da própria criação esplêndida. Então, porque ele não suportou isso, por causa desse fato, então, aí você vê que a ideia de causa e de explicação são muito próximas. Deu a ideia de porquê, é uma ideia de explicação. Então, por causa disso, na realidade, gente, essa oração aqui, esta oração, é uma oração subordinada, adverbial, causal. Como toda causa é uma explicação, você pode marcar a explicação, a ideia, tem um valor explicativo? Tem. Só não é um oposto. O erro que eu detecto aqui é o fato de não ser um oposto. Isso aqui é uma oração. Se ele colocasse aqui, a oração destacada em negrito, pode ser classificada não. Também a classificação dela é oração subordinada, adverbial, causal. Agora, como toda causa é uma explicação, por que estou doente, não irei à aula, não irei ao trabalho? Então, por que estou doente é uma causa, uma explicação de eu não ir ao trabalho. Beleza. Então, tem valor semântico.
Primeiro, isso não é um aposto e não é a classificação da oração, porque a oração é subordinada adverbial causal. Então, o comando dessa questão é todo errado. Dá para você identificar o que ele queria dizer? Sim, ele queria o que a gente deduz, a gente supõe que o que ele queria era identificar o valor semântico dessa oração. Certo? Por isso que eu falo. E aí, nesse caso aí, também é importante que você conheça as conjunções. Então, você repare que o como é sinônimo de porquê. Então, como é uma conjunção subordinativa causal. Lógico, como toda causa é uma explicação, nem toda explicação é uma causa. Isso chama atenção. Nem toda explicação é uma causa, mas toda causa é uma explicação. Então, se ele perguntar qual é o valor que aquela oração tem, você pode responder causa ou explicação. E ainda digo mais, se você tem na letra A causa, na letra B explicação, você teria que marcar causa. Porque a oração é subordinada adverbial causal. Mas não havendo causa, como toda causa é uma explicação, beleza, você vai lá e marca explicação. Tem valor explicativo. Então, primeiro, não é um aposto, e segundo, você não pode classificar. Você pode dizer que ele tem valor. Expressa uma ideia de, encerra a ideia de. Então, gente, assim, é que eu falo, às vezes eu me preocupo muito com essas bancas do interior por causa desses erros, né, fazer poucas questões, que são poucos os concursos, então eles acabam entrando nessas falhas. Essa questão 9, ela é sensacional, mas está mal redigida. Ela está mal redigida, novamente ela está mal redigida. E, aliás, é uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Isso aqui é uma questão de conjunções. Ele propõe a substituição da conjunção no entanto, que é uma conjunção adversativa. Tá legal? É uma conjunção adversativa. Certo? Só que ele diz o seguinte, olha, não se pode substituir. Aí você olha, todas as conjunções são adversativas. Todas elas são adversativas. Mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês. Por exemplo, choveu muito. Primeira oração. Segunda, porém, fui à praia. Choveu muito, porém fui à praia. Eu tenho duas orações. Primeira, choveu muito. Segunda, porém fui à praia. Essa conjunção, porém, está iniciando a segunda oração. Tá? Eu poderia, depois de muito, colocar vírgula, ponto e vírgula, até mesmo ponto, lógico. Aí eu porém com letra maiúscula, porque começaria uma nova frase. Mas essa segunda oração, que poderia ser uma segunda frase, estabelece uma ideia de adversidade em relação à primeira, estabelece uma ideia de oposição. Quando você fala choveu muito, qual é a expectativa que você cria? Que eu vá à praia ou que eu não vá à praia? A expectativa que você cria é que eu não vá à praia. Só que a segunda oração se opõe à primeira. Por isso que ela é adversativa, ela é adversária da ideia exposta na primeira. Beleza? Só que as conjunções adversativas e também as conclusivas são conjunções que você consegue deslocar. Choveu muito. Fui. Porém, aí eu tenho que colocar inclusive entre vírgulas, fui, porém, à praia. Você consegue deslocar a conjunção porém. Ou seja, o lugar normal da conjunção é ser a primeira palavra da segunda oração. Porque ela vai introduzir a relação de sentido com a primeira. Então, quando eu inicio a segunda oração com a palavra porém, eu já sei que virá uma ressalva, uma contraposição, uma oposição ao fato de chover muito. Legal? Beleza. O lugar normal é ser a primeira palavra desta segunda oração que está sendo iniciada aqui. Mas as conjunções adversativas você pode deslocar. Mantenha essa mesma ideia. Mantenha a mesma ideia. Só que uma delas você não desloca. Repare que todas elas você consegue deslocar. Choveu muito, porém foi à praia. Choveu muito, fui, porém, à praia. Choveu muito, entretanto, fui à praia. Choveu muito, fui, entretanto, à praia. Choveu muito, contudo, fui à praia. Choveu muito, fui, contudo, à praia. Todavia, choveu muito, todavia, fui à praia. Choveu muito,
fui, todavia, à praia. Todas elas conseguem, mas a conjunção mais não. Choveu muito, mas foi à praia, beleza. Na primeira posição, aqui, choveu muito, mas fui à praia, beleza. Mas vê se você consegue substituir nessa posição. Choveu muito, fui, mais à praia? Não. Ou seja, a conjunção mais é a única que você não consegue deslocar. Não consegue. A conjunção mais obrigatoriamente tem que iniciar aquela oração que vai estabelecer a ideia de oposição. Você não consegue jogar para dentro da oração essa conjunção. Então o problema, aí que eu falo, olha a falta de cuidado no comando. Não se pode substituir o termo destacado, que é o no entanto. Você repare, a posição natural do no entanto seria antes de em 2017. Então você tem uma ideia qualquer, que vem antes, e aí a conjunção no entanto introduziria essa oposição. No entanto, em 2017, um projeto de lei do Senado, certo? Então essa conjunção no entanto vai dar a ressalva ao que vem antes no texto. Maravilha. Só que, como eu falei, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são conjunções que você consegue deslocar. A conjunção mais você conseguiria colocar, mas no início do período. Mas, em 2017, um projeto de lei. Beleza, você conseguiria colocar a conjunção mais nessa posição. Mas você não consegue colocar nesta posição aqui. Porque gera erro gramatical. A conjunção mais não pode ser deslocada. Você vê que até o próprio ouvido condena a construção com a conjunção mais deslocada. Então o problema, aí que está o comando da questão, que é um problema. Não se pode substituir sem alterar o sentido. A substituição pelo mais não altera o sentido. O problema é que a construção fica errada. Então o comando, assim, não se pode substituir o termo destacado, no entanto, por qual dessas construções, porque gera incoerência na frase, gera uma construção errada, inadequada. Beleza, tudo isso estaria certo. Mas por dizer que altera o sentido original, não. As palavras são sinônimas. Então você consegue entender o que ele quer. Você consegue entender o que ele quer. Mas é um comando, é um enunciado mal feito. A resposta à letra E é justamente por causa disso. A construção está deslocada. A única das construções adversativas que não pode ser trabalhada deslocada é a conjunção mais. Beleza? Maravilha. Mas para a gente não acabar o trabalho aqui de análise da banca com uma crítica, eu vou pegar essa questão de regência que eu achei muito legal. Para acabar com o elogio do nosso trabalho. Olha lá, todos nós fomos obrigados a entrar no enorme catálogo que visa mostrar os bancos tal. Só que ele propõe o seguinte: se trocarmos o termo destacado por desobrigados. Vamos lá, quem é obrigado, que é o termo original, é obrigado. Quem está obrigado a alguma coisa. Eu fui obrigado a fazer o trabalho, eu fui obrigado a voltar cedo. Então, obrigado exige sim a presença da preposição a. Maravilha. Só que ele propõe a substituição do termo obrigados pelo termo desobrigados. Gente, e quem está desobrigado de alguma coisa. Questão de regência. Quem é desobrigado de alguma coisa. Ele está obrigado a voltar cedo. Agora, ele foi desobrigado de voltar cedo. Então, a substituição de obrigados por desobrigados exige que a preposição a seja substituída pela preposição de dado, pela preposição de. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Tá? E está completando a ideia de desobrigados. Desobrigados é um adjetivo, então esse termo realmente, a partir daqui, é um complemento nominal. Inclusive é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Maravilha, galera? Deu para você? Eu acho que com essa aula aqui que nós trabalhamos, deu bem para vocês entenderem o perfil da banca SEB Urca, que eu só vi, é uma banca que faz concursos para o estado do Ceará, para as várias prefeituras do estado do Ceará. Valeu, pessoal!
Maravilha, continue me seguindo, vendo as questões do dia que a gente coloca no Instagram, as quitas nossa live, e estamos juntos aí o tempo inteiro. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até a próxima.